Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para as turmas do primeiro, segundo e terceiros anos. E o tema da nossa aula de hoje é Retrospectiva das comemorações do ano. Durante todo o nosso ano letivo, tivemos várias datas comemorativas na escola, mas também aqui nas nossas aulas. E é sobre isso que a gente vai estudar hoje, tá? Vamos relembrar um pouquinho sobre essas datas. Mas antes disso, no nosso último desafio, conhecemos um pouco sobre os países que estão fazendo parte, da Copa, as bandeiras, o nome desses países. E eu pedi que você desenhasse a bandeira do país que você achou mais interessante. Como eu recebi diversas bandeiras, eu coloquei aqui todas elas que estão participando da Copa, tá? A essa altura do campeonato, muitas já estão eliminadas da partida. Estamos aí chegando nas quartas de finais, já chegando no finalzinho da Copa do Mundo. Porém, esses foram os países que participaram. Conseguiu encontrar a bandeira que você escolheu aqui na nossa tela? Cada uma tem suas cores, seus símbolos. Realmente umas são bem parecidas com as outras, mas cada uma vai ter a sua história, tá bem? Agora vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos destacar memórias pessoais e coletivas sobre as comemorações ocorridas na escola ao longo do ano. Quando a gente fala assim sobre memória, é sempre bom a gente poder relembrar sobre o que já aconteceu na nossa vida, na nossa casa, na nossa escola também. Quando você estiver em casa assim, sem nada para fazer, você pode sentar e começar a pensar um pouco. O que você fez no mês passado? Como foi o seu aniversário no ano passado? Como foi o seu Natal no ano passado? Então aí a gente vai estar estimulando nossa memória, relembrando coisas que aconteceram na nossa vida. E por falar em memória, eu trouxe uma história. E nessa história vai ter um garotinho que ele vai querer saber o que é memória. Só que cada pessoa vai ter uma explicação diferente para isso. Então vamos lá, hora da história. O nome do livro é Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Isso mesmo, esse é o nome do livro. Escrito por Men Fox e ilustrado por Julie Vivas. Vamos lá? Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. E ele nem era tão velho assim. Sua casa era ao lado de um asilo de velhos. E ele conhecia todo mundo que vivia lá. Ele gostava da senhora Silvano, que tocava piano. Ele ouvia as histórias arrepiantes que lhe contava o senhor Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava rimar. Ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. Mas a pessoa de quem ele mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela também tinha 4 nomes, como ele. E ele a chamava de Dona Antônia e contava-lhe todos os segredos. Um dia, Guilherme Augusto escutou sua mãe e seu pai conversando sobre Dona Antônia. Coitadinha da velhinha, disse a sua mãe. Por que ela é coitada? Perguntou Guilherme. Porque ela perdeu a memória, respondeu seu pai. Também não é para menos, afinal, ela já tem 96 anos. O que é uma memória? Perguntou Guilherme. Ele vivia fazendo perguntas.
É algo de que você se lembre, respondeu o pai dele. Mas Guilherme Augusto queria saber mais. Então ele procurou a senhora Silvano, que tocava piano. O que é uma memória? Algo quente, meu filho, algo quente. Ele então procurou o senhor Cervantes, que contava histórias arrepilantes. O que é uma memória? Algo bem antigo, meu caro. Algo bem antigo. Ele procurou o senhor Valdemar, que adorava remar. O que é uma memória? Algo que o faz chorar, meu menino. Algo que o faz chorar. Ele procurou a senhora Mandala, que andava de bengala. O que é uma memória? Algo que faz rir, meu querido. Algo que faz rir. Ele procurou o senhor Possante, que tinha voz de gigante. O que é uma memória? Algo que vale ouro, meu jovem, que vale ouro. Então, Guilherme Augusto voltou para casa para procurar memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Ele procurou uma antiga caixa de sapato cheia de conchas, guardadas há muito tempo, e colocou-as com cuidado numa cesta. Ele achou a marionete, que sempre fizera todo mundo rir, e colocou-a na cesta também. Ele lembrou-se com tristeza da medalha que seu avô lhe tinha dado e colocou-a delicadamente ao lado das conchas. Depois, achou sua bola de futebol, que para ele valia ouro. Por fim, entrou no galinheiro e pegou um ovo fresquinho, ainda quente, debaixo da galinha. Aí, Guilherme Augusto foi visitar Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, cada coisa de sua cesta. Que criança adorável que me traz essas coisas maravilhosas, pensou Dona Antônia. E então, ela começou a lembrar. Ela segurou o ovo, ainda quente, e contou a Guilherme sobre um ovinho azul, todo pintado, que havia encontrado uma vez dentro de um ninho, no jardim da casa de sua tia. Ela encostou uma das conchas no ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia, de bonde, há muito tempo, e como sentira calor com suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza de seu irmão mais velho, que havia ido para a guerra e que nunca voltou. Ela sorriu com a marionete e lembrou da vez em que mostrara uma para sua irmãzinha, que rira às gargalhadas com a boca cheia de mingau. Ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado. E os dois sorriram e sorriram, pois toda a memória perdida de Dona Antônia tinha sido encontrada por um menino que nem era tão velho assim. E aqui, ó, Dona Antônia brincando com Augusto. Gostaram dessa história? Vou fazer algumas perguntinhas para vocês, tá? Qual a ideia que cada personagem tinha sobre memória? Um dizia que era alguma coisa quente, alguma coisa que fazia chorar, que fazia rir. Cada um teve sua opinião, né? Que valia ouro. Como essa ideia se relacionava com os objetos que o menino começou a juntar para mostrar a Dona Antônia. Ele foi procurando, né? Alguma coisa que para ele valesse ouro, alguma coisa que fizesse rir, que fizesse chorar, e aí ele foi juntando. Mas as memórias que o menino tinha com cada um daqueles objetos
não era a mesma memória que a senhora teve quando pegou cada um deles, porque cada pessoa vai ter uma memória diferente. Então, ó, por isso que não eram as mesmas memórias. A medalha que o menino lembrou do seu avô, a senhora lembrou do seu irmão. E como é que ela se sentiu a recuperar a memória? Ela se sentiu bem, né? Imagina só, você conseguir recuperar toda a sua memória vendo alguns objetos que lhe foi entregado. E você? O que você acha que é memória? Será que é algo que a gente guarda na cabeça? Será que é alguma coisa que a gente nunca vai esquecer? Ou será que a gente pode esquecer um dia? Existem diversos significados para essa palavra, tá? Mas ela é bastante importante porque faz com que a gente lembre da nossa história. A memória que você tem de um aniversário ou de alguma atividade legal que a sua professora fez na escola, tudo isso vai fazer parte de você, do que você gosta, do que você não gosta, do que você é, tá bom? E quando você observa aí esses objetos que eu trouxe, será que você vai ter alguma memória? Você lembra de quê quando vê esses objetos? Tem alguns brinquedinhos, umas roupinhas, um desenho animado. Você lembra de quando você era bem criancinha, bem pequenininho, né? Que geralmente os bebezinhos é que gostam, é que usam essas roupas, que gostam desses brinquedos. E as comemorações da escola? Será que você lembra? Eu trouxe essas 3 fotografias que era de quando eu era bem criança, nas festas que tinha na escola, festa da Páscoa, carnaval. E as fotos muitas vezes faz com que a gente lembre. Quando a gente vê uma fotografia, a gente lembra, ativa a nossa memória, né? Sobre tanta coisa que já aconteceu na nossa vida, sobre as formas que antigamente as escolas eram, as festas também eram. Na escola que você estuda também tem muita festividade? Você gosta de comemorar as datas? Então, que tal agora a gente relembrar um pouco sobre algumas datas comemorativas que ocorreram ao longo do ano? Janeiro, né? O mês de janeiro não temos comemoração na escola porque estamos de férias. Então, por isso que não comemoramos nada na escola. Mas em fevereiro temos o carnaval, que é uma festa que as pessoas gostam de se fantasiar, de pular, de dançar, de brincar também. Esse ano não tivemos nas escolas, né? Porque ainda estávamos no período de aulas online. Em março, olha quantas datas em março. Dia da Mulher, Dia Nacional dos Animais, o Dia da Escola, o Dia contra a Discriminação Racial, que a gente estudou bastante aqui nas nossas aulas do Escola em Casa, né? Dia do Circo, Dia da Água também, entre outras datas, tá? Eu trouxe aqui só alguns exemplos. E no mês de abril, o que é que acontece no mês de abril? Você consegue identificar algumas dessas datas? Temos a Páscoa, Dia do Índio, Dia do Livro Infantil, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo também. Agora o mês de maio, o que é que acontece no mês de maio? Tem o Dia do Trabalhador, Dia das Mães, Dia da Abolição da Escravatura, que é uma data bastante importante também, né? No mês de junho, eu coloquei só uma imagem aqui, que é sobre o Dia do Meio Ambiente, mas existe outra data que acontece no mês de junho, um conjunto de festividades. Será que você lembra qual é? As pessoas geralmente colocam roupas características, fazem umas tranças, preparam umas comidas típicas, que são as festas juninas, né? As diversas festas que acontecem no mês de junho. Mês de julho, temos aí 2 datas que eu trouxe para vocês. O Dia do Escritor, e você consegue visualizar aí passando alguns escritores que temos bastante conhecidos. E o Dia dos Avós. Em julho comemoramos o Dia do Avô e o Dia da Avó. E no mês de agosto, temos o Dia dos Pais, o Dia do Folclore, né, que é o Dia da Cultura Popular,
Dia do soldado, dia do estudante também, olha só. Cada mês vamos ter diversas datas que acontecem. Provavelmente na sua escola você deve ter comemorado, ter feito alguma atividade ou até alguma apresentação sobre essas datas, né? Mês de setembro, temos a independência do Brasil, dia da árvore e o dia do trânsito também, que aqui em Paulista, a gente desde o mês de maio, que a gente vem vivenciando nas salas de aula sobre o Maio Amarelo, conscientizando, né, as crianças, os estudantes a aprenderem um pouco mais sobre o trânsito. Outubro, duas datas que eu amo, Dia das Crianças e Dia dos Professores também, né, gente? Todo mundo sai ganhando presentes no mês de outubro. Mês de novembro, temos o Dia Nacional da Consciência Negra, uma data que deve ser comemorada não só em novembro, mas em todo o ano, durante todo o ano. E temos o Dia da Proclamação da República também. E em dezembro eu coloquei aqui duas datas. Temos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e temos também o Natal, né? Essas duas datas. Como eu falei para vocês, existem várias outras datas comemorativas. Algumas delas têm um significado religioso, como o Natal, como a Páscoa, como as festas juninas também. Outras servem para conscientizar, como o Dia da Abolição da Escravatura, o Dia contra a Discriminação Racial, Dia da Consciência Negra. Outras são fatos históricos do nosso país, independência do Brasil, proclamação da República. Tem algumas que fazem com que a gente chegue mais perto dos familiares, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Avós, entre outras datas, né? Tem aquelas que a gente vai dançar mais, que é o Carnaval, aquela que a gente vai aprender, entender sobre ela, como o Dia da Pessoa com Deficiência, o Dia Mundial da Pessoa com Autismo, Dia dos Animais, da Árvore. E é sempre interessante a gente poder vivenciar cada uma dessas datas para a gente poder conhecer, fazer atividades, cartazes, né? Como tanto eu pedi aqui para vocês durante todo o nosso ano de aulas. Existe alguma dessas datas que é a sua preferida? A minha eu já falei para vocês, né? No mês de outubro, Dia das Crianças e Dia do Professor. Tem alguma dessas datas que você nunca vivenciou? Deixa eu voltar aqui para você ver um pouco, ó. Será que alguma delas você nunca ouviu falar? Todas elas são bem conhecidas, não é isso? Agora vamos para o nosso desafio de hoje. O que será que está nos aguardando? Faça um desenho que represente o Natal para você. Qual é a imagem que vem à sua cabeça quando você pensa sobre o Natal? Ou para você, quais são os símbolos que representam essa data? Então você vai dar uma analisada, vai representar bem, tá? E mandar aqui pra gente, porque eu quero verificar cada um dos desenhos que vocês fizeram, tá bom? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Aproveite o momento para cumprir rapidamente com o seu desafio, tá? Um grande beijo e tchau, tchau!